Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito à igreja. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Texto de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 diz assim: O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui no último parágrafo nós lemos: todo discípulo de Jesus recebe dons do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Os dons e as capacidades são diferentes de pessoa para pessoa, mas todos eles foram concedidos pelo mesmo Deus. Quando nós analisamos esse texto aqui, nós vamos perceber que muitas pessoas vivem acreditando que lhe falta algo para cumprir o propósito de Deus. Pensam que precisam de mais capacidade, mais recursos, mais oportunidades, mais força espiritual. Porém, Pedro ele está lançando luz à nossa mente, dizendo que para uma vida piedosa, ele está nos trazendo aqui uma verdade. Deus já concedeu aos seus filhos tudo o que é necessário para viver uma vida que o agrada. O problema muitas vezes não é a falta de provisão divina, mas a falta de nós acessarmos essa provisão divina. Vou explicar para você. Imagine aqui uma mesa farta de alimentos e você está aqui com muita fome, só que você se recusa a acessar essa mesa de alimento. Então, a sua fome não é por escassez, a sua fome é por se recusar a acessar a provisão. Muitas vezes nós fazemos isso por ignorância, nós não sabemos que Deus já nos proveu, mas Efésios capítulo 1, por exemplo, verso 3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Só que nós tentamos acessar essas bênçãos de maneira errada. Nós tentamos acessar de maneira física, material, mas nesse texto de Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Hoje eu quero trazer a luz para você de que aquilo que você precisa já está em você. O que nós às vezes precisamos realizar é nós expandirmos a nossa capacidade. Uma é a capacidade de um copo de 180 ml. O outro é a capacidade de uma taça. Outra é a capacidade de uma caixa d'água de uma casa. E outra é a capacidade de uma caixa d'água de um bairro. Você percebe que ambos armazenam o mesmo líquido, mas a capacidade foi sendo expandida. E é isso que nós temos que entender. Quando nós debruçamos em vida de oração, de estudo da palavra, de santificação, é a capacidade de estarmos cada vez mais sensíveis àquilo que Deus já revelou, até que nós saiamos de uma caixa d'água e possamos nos tornar um grande rio que percorre, e por onde percorre igual o rio de Ezequiel, vai trazendo cura, transformação. Então analisa comigo, nesse devocional, 4 verdades que esse texto nos ensina. Antes, toque no botão preto abaixo e inscreva-se aqui no canal. A primeira verdade: Deus é a fonte de tudo que precisamos. Pedro começa no capítulo 2, verso 1 e 3 aqui, no capítulo 1, verso 3, pelo seu divino poder, Deus nos concedeu tudo. Pedro começa mostrando a origem da provisão. Tudo vem do poder de Deus. Nossa suficiência, ela não está nos nossos recursos, na nossa experiência, na força pessoal, na própria sabedoria. A fonte de tudo é o Senhor. Quem aprende a depender de Deus descobre que Ele continua suprindo cada necessidade. Quando Deus ele é a fonte, a provisão nunca depende de nós. Não depende da circunstância. Há um texto que fala que em João capítulo 5, capítulo 15, que nós devemos estar ligado a Jesus, porque sem Ele nada nós podemos fazer. A segunda lição que esse texto nos ensina é que Deus nos capacitou para viver e para servir, pois o texto continua: Deus nos concedeu tudo o que diz respeito para a vida. Olha que interessante.
Deus nunca chama alguém sem também oferecer os recursos necessários para a missão. Muitas vezes nós estamos olhando para as nossas limitações. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade. Há limitações em mim, em você, há limitações em nós, mas não há limites em nosso Deus. O nosso Deus, ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Deus, ele olha para aquilo que ele colocou dentro de nós. Então, dá uma olhada naquilo que você carrega. O Senhor capacita os seus filhos pelo menos para 4 coisas: para servir, para perseverar, para crescer e para cumprir o seu propósito. Aquele que chama também capacita. Será que você pode declarar isso comigo aqui nos comentários? Aquele que chama também capacita. A terceira lição é que Deus nos deu recurso para uma vida de santidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Deus, ele não apenas salva, ele também fornece os recursos necessários para uma vida santa. Quando Cristo nos chama, ele também nos fortalece para vencer também 4 coisas: vencer a tentação, vencer o pecado, os vícios e vencer os velhos hábitos. A santidade, ela não é produzida apenas pelo esforço humano, ela é resultado da graça de Deus operando em nós. Porque é um texto na carta de Tito que diz que a graça de Deus nos salva, nos educando. Ou seja, é um processo, a educação não acontece de uma vez para outra, mas é um processo de ano a ano. Deus nunca exige uma vida santa sem antes disponibilizar a graça necessária para vivê-la. A 4ª lição que esse texto vai nos mostrar é que tudo isso é recebido através do conhecimento que nós temos de Cristo. Quanto mais conhecemos Cristo, mais entendemos aquilo que já recebemos dele. O crescimento espiritual acontece através de algo que é imprescindível: relacionamento com Deus. Não basta nós conhecermos sobre Jesus, é necessário caminhar com ele diariamente. É algo parecido com o que boa parte de vocês fazem aqui conosco, todos os dias ouvindo uma palavra, um devocional. Mas eu te digo que você tem que ir para águas mais profundas. Você pode assistir o devocional aqui, mas você tem que ter um momento de sua leitura bíblica, você tem que ter um momento de oração. Conhecimento de Cristo vai produzir em nós maturidade, discernimento, força espiritual, vai produzir em nós a transformação. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado. Se isso aconteceu, compartilhe para 3 pessoas, nos abençoa com seu like e adquire os nossos materiais. Assim você está ajudando aqui o canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Forte abraço.